Olá e bem-vindos! Hoje o nosso papo é uma revisão de véspera, bem objetiva mesmo, sobre um tema que, olha, sempre cai em prova: os crimes contra a fé pública. Sempre. É um clássico. E a nossa missão aqui é, assim, destrinchar como as bancas, principalmente a FEPESE, gostam de cobrar isso, sabe? Ir direto naqueles pontos que sempre geram dúvida. Exato. E, para pegar o fio da meada, o ponto de partida de tudo é entender o bem jurídico, né? O que a lei quer proteger aqui é a tal da fé pública. Que às vezes soa um pouco Pois é, abstrato. mas não é. Pensa assim, é a confiança que todo mundo, a sociedade, deposita que um documento, uma moeda, um selo, que aquilo é verdadeiro. Ah, faz sentido. E isso tem uma aplicação muito, mas muito séria na medicina legal, por exemplo. A gente precisa confiar, sem nem pensar duas vezes, na assinatura de um médico num laudo, num atestado de óbito. Nossa, essa conexão com medicina legal já ajuda a materializar a coisa. Então vamos lá. Uma dúvida clássica. A qualidade da falsificação. Para a FEPESE, o que pesa mais? A intenção do cara de enganar ou, sei lá, a capacidade real daquilo de iludir alguém? Ótima pergunta. E ela vai direto no coração do tema. A intenção sozinha, não basta. O que é indispensável, e essa é a palavra-chave, é a potencialidade lesiva. Potencialidade lesiva. Isso. A falsificação precisa, de fato, ter a capacidade de enganar uma pessoa comum, o que a gente chama de homem médio. Se ela não tem esse poder, ela nem chega a arranhar a fé pública. E se não tem risco para a fé pública? Não tem crime. Exato. Isso me lembra aquelas histórias que viralizam, tipo alguém tentando passar uma nota de R$ 3. Isso seria um crime. É o exemplo perfeito. Uma nota de R$ 3 é o que a gente chama de falsificação grosseira. É uma fraude tão tosca, tão óbvia. Que ninguém cai, né? Ninguém. Qualquer pessoa percebe na hora, não precisa de perícia. Nesses casos, a confiança da sociedade nunca esteve em risco de verdade. E aí o Código Penal tem uma saída para isso lá no artigo 17. O crime impossível. O famoso crime impossível. A lógica é essa: se o meio é absolutamente ineficaz para conseguir o resultado, e uma nota de R$ 3 é um meio bem ineficaz, aí não tem crime. É fato atípico. Isso. Entendi. A ineficácia tem que ser absoluta. Mas e se a vítima for, sei lá, uma pessoa mais vulnerável? Um turista que não conhece o nosso dinheiro, ou uma pessoa analfabeta que é enganada com uma xerox colorida de uma nota de 100, a análise muda? Essa é uma nuance importante que as bancas adoram. Para o crime contra a fé pública, a análise é objetiva. A gente olha para o documento, para a moeda, e não para a vítima. Ah, então não importa quem foi enganado. Exato. Se a falsificação é grosseira para o homem médio, ela continua sendo grosseira. E o fato é atípico, mesmo que uma pessoa específica tenha caído. Mas o agente sai impune. Não necessariamente. A conduta dele pode se encaixar em outro crime. Provavelmente estelionato, lá do artigo 171, que aí sim protege o patrimônio da vítima. O foco muda da fé pública para o bolso da pessoa. Faz todo sentido. Então o primeiro filtro numa questão da FEPESE é: essa falsificação convence? Se não, a gente já pode pensar em crime possível. Perfeito. Agora, passando desse filtro, a gente entra na talvez maior confusão de todas: os tipos de falsidade. Porque a lei diferencia muito bem onde está a mentira, né? Se é no papel em si ou na ideia que aquele papel passa. Exatamente. Essa é a distinção clássica, o prato cheio das provas, falsidade material versus falsidade ideológica. E vamos usar o exemplo da medicina legal para ficar claro. Ótimo. A falsidade material, que está nos artigos 297 e 298, ataca a forma do documento. A fraude está na estrutura física, dele, no corpo. O agente cria um documento do nada ou altera um que já existe. Então, por exemplo, se um perito pega um laudo de necropsia verdadeiro, que dizia que a morte foi às 10 da manhã, e ele rasura para escrever 18 horas para ajudar no álibi, isso seria falsidade material. Seria, perfeitamente. Porque ele mexeu na estrutura física do documento original. Precisamente a fraude está na alteração física. Outro caso: pegar uma folha de receituário médico em branco, que foi furtada, e preencher imitando a letra e a assinatura do médico para comprar um remédio controlado. Ele está criando a forma de um documento.
A mentira está no papel. Entendi. A material é sobre a casca do documento. E a ideológica? Na falsidade ideológica do artigo 299, a história é bem diferente. O documento, na forma, é perfeito. A casca é verdadeira, o papel é o certo, tem os selos, o carimbo, a assinatura é de quem devia assinar mesmo. O problema não está na forma. Não. O problema está no recheio, na informação, na ideia que o documento carrega. Seguindo o exemplo do perito, se ele usa o formulário oficial do laudo com carimbo e assinatura dele, tudo certinho, mas escreve que a causa da morte foi infarto quando ele sabe que foi envenenamento. Aí seria ideológica. Exatamente isso. A casca é legítima, mas a informação que ela traz é uma mentira. O documento em si é verdadeiro na forma, mas falso no conteúdo. O papel conta uma mentira. Isso. E um detalhe que a FEPESE pode cobrar. O parágrafo único do 299 aumenta a pena se o agente é funcionário público e comete o crime se aproveitando do cargo, o que deixaria a situação do nosso perito ainda mais grave. Fundamental essa distinção. Mas a coisa não para por aí, né? E quando a pessoa não falsifica, mas só usa o documento? E principalmente quando o objetivo de tudo isso é dar um golpe em alguém. Essa é a próxima camada que leva a gente para o artigo 304, o uso de documento falso. Certo. O simples ato de apresentar, de usar um documento que você sabe que é falso, já é um crime por si só e a lei é clara. A pena para quem usa é a mesma de quem falsificou. Entendi. Se eu uso uma CNH materialmente falsa, respondo pelo crime de falsidade de documento público. Se uso uma declaração com conteúdo falso, respondo pela ideológica. Exato. Mas aí vem a sua outra pergunta, que é o pulo do gato em muitas questões. E a relação com o estelionato? Como a gente sabe quando o estelionato engole a falsidade? Isso, crime fim absorvendo crime meio. A resposta está no princípio da consunção, ou absorção, e tem até uma súmula do STJ sobre isso, a súmula 17. Ela diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. A palavra-chave, então, é? Exaure. É essa. A capacidade de lesão do documento falso tem que morrer ali, naquele golpe específico. Vamos para um exemplo prático. Alguém falsifica um único contra-cheque. O objetivo é conseguir um empréstimo no banco. Ele mostra o contra-cheque para o gerente, consegue o dinheiro e vai embora. O documento fica lá na pasta do banco. E aí? Aí o estelionato absorve. Nesse caso, o potencial lesivo daquele contra-cheque se esgotou ali. A única finalidade dele era enganar aquele gerente para aquele empréstimo. O documento morreu na praia. Ele cumpriu sua missão e acabou. O agente responde só por estelionato. Só por estelionato. Ok. Mas e se, em vez de um contra-cheque, a pessoa falsifica uma carteira de identidade completa, com nome falso, tudo? E com essa identidade, ela pega o empréstimo no banco A, depois vai no banco B, tenta outro, abre crediário em loja, aí a situação muda. Aí vem a questão. Vamos focar na narrativa principal do crime. A pessoa falsou a carteira de identidade para conseguir muitos empréstimos. Muitos empréstimos em diversos bancos. Foi importante a carteira de identidade falsificada para que muitos empréstimos fossem conseguidos? A resposta é óbvia. Portanto, a narrativa principal é o estelionato. O objetivo da ação é enganar, conseguir dinheiro das pessoas. Eu tô entendendo, mas a confusão é um pouco porque existe uma exclusividade entre os dois crimes. É o de falsificação e o de estelionato. Mas a prática, ela pode sobrepor e incluir o outro dentro. Por isso que sempre tem que se voltar para aquele foco principal que está sendo falsado. Muda completamente. Porque aí o documento falso, a identidade, não se exauriu no primeiro golpe. Pelo contrário. Ele continua vivo, né? Continua vivo, pronto para ser usado em várias outras fraudes. A capacidade de lesar a fé pública continua ali, intacta. Nesse caso, sem absorção. O agente responde pela falsidade do documento público em concurso com os estelionatos que ele cometeu. Uau! A análise do caso concreto é o que define tudo. É o que define. Ok, é bastante informação. Imagina na hora da prova da FEPESE, com o relógio correndo. Qual seria o checklist mental
para desmontar a questão e não cair em armadilha. Boa. A gente pode montar um checklist de 5 passos. Primeiro, a falsificação é crível ou é grosseira? É o primeiro filtro, o da vergonha alheia. Exatamente. Se for grosseira como a nota de R$3, já sabe. Crime impossível do artigo 170. Fato atípico. Nem segue adiante. Certo, passo 1, checado. E o segundo? Qual é o documento? É público ou é particular? Isso é vital porque as penas dos artigos 297 para o público e 298 para o particular são bem diferentes. E tem que ter atenção com os equiparados a público, né? Muita atenção. A FEPESE adora isso. Testamento particular, livros mercantis, um laudo de um hospital particular conveniado ao SUS. Tudo isso é equiparado a documento público para fins penais. Ok. Terceiro passo do checklist. Qual o tipo de falsidade? É a nossa discussão principal. A mentira está na forma, na casca, falsidade material. Ou a casca é perfeita, mas o recheio, a ideia, é falsa. Falsidade ideológica. Perfeito. Quarto passo. A questão descreve apenas o uso. Se o enunciado fala que o agente apresentou, fez uso, exibiu o documento, a resposta provavelmente vai estar no artigo 304. Com a pena do crime correspondente à falsificação. Certo. E por fim, o quinto e mais complexo. O falso foi meio para outro crime, tipo estelionato? Aí a pergunta de ouro é: a capacidade de enganar do documento se esgotou no golpe? Se sim, o estelionato absorve. Se não, se o documento continua apto a novas fraudes, Concurso de crimes. matou a charada. Excelente. Para fechar essa revisão, então, a gente podia criar umas frases de impacto para ajudar a memorizar. A primeira: falsificação grotesca não engana um homem médio. É fato atípico. Boa. Na material, a mentira está no papel. Na ideológica, o papel é que conta uma mentira. Gostei dessa, bem visual. E a terceira, talvez a mais importante: se o falso morreu no golpe, o estelionato o enterra. Essa é ótima. Sintetiza perfeitamente a súmula 117. Guardar essas ideias pode ser o diferencial na hora da prova para resolver rápido e com segurança. Então, recapitulando, nós passamos pela necessidade de a falsificação ser crível, depois mergulhamos na diferença entre a falsidade material, que é na forma, e a ideológica, que é no conteúdo. Isso. E no final, analisamos essa relação complexa do uso com o estelionato. Exatamente. E ficou claro que a absorção depende totalmente do esgotamento da capacidade do documento de enganar. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, a gente analisou como a lei protege a confiança em papéis, carimbos, assinaturas. Mas as fontes que a gente usou também apontam muito para o avanço do estelionato digital, das fraudes bancárias. O mundo mudou, muito. E isso levanta uma questão para o futuro. Como é que o direito penal vai diferenciar uma informação que é tecnicamente verdadeira, mas é usada de um jeito manipulador para enganar alguém no mundo digital? Onde termina a astúcia e onde começa a fraude? A linha está cada vez mais tênue e a legislação vai ter que correr atrás dessa evolução.